Pessoal, segundo bloco aqui com os convidados especiais, Vitor Miranda, Eduardo Lopes e os comentários sempre inusitados do Beto Stallone. Voltando agora, falando um pouquinho nessa segunda parte da fase de aposentadoria, Vitor. Como é que está sendo? Como é que é o treinamento agora? Como é que está sendo encarar essa fase fora do octógono? Agora é o seguinte, eu estou me inspirando no Max Mion. Estou vendo as postagens dele e ele tá no melhor shape da vida dele, não é isso? Tá. É verdade. Então, é isso que eu quero também para minha vida. Porque, como a gente falou no episódio passado, eu passei a minha carreira sem poder tomar nada. E depois que eu me aposentei, sem 40 e poucos anos, testosterona lá embaixo, sem treinar, sem aquela adrenalina, aquele compromisso de ir para academia treinar, né, cara? Uma coisa é você ser um profissional e ser obrigado a ir treinar todo dia, independente se quer ou não. Outra coisa é você, eu não preciso ir se eu não quiser. Aí lascou. E eu passei por um período sombrio, assim, depois que eu parei de lutar. E quando você sai da vida profissional, chega a chegar naquele estágio de cansei, não quero mais ir para academia, deu para mim? É complexo essa pergunta, mas o que eu acho que aconteceu comigo e o que acontece com as pessoas. O atleta, em geral, independente da modalidade, ele é viciado na adrenalina. É viciado nos aplausos, nas luzes, nos holofotes. Querendo ou não, tipo, o cara se caga para entrar no ringue, nervoso, vomita, dá diarreia. Só que o cara é viciado nisso, nessa adrenalina. Então, quando o atleta para, ele não tem mais isso, quando ele se aposenta. E ele não sabe por quê, mas ele entra em depressão. É um pouco o ego também, né, que fica ferido. Sim, falta o que motivava ele a ir treinar e tudo. Claro, tem o dinheiro, tem a questão da família e tal, mas o atleta, ele é movido ao reconhecimento, eu acredito. E quando ele para de lutar, ele não tem mais isso. E aí fica, e agora? O que eu vou fazer? E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei num estado que eu falei para minha mulher assim, eu não quero mais ser Vitor Miranda. Eu não quero mais que as pessoas me reconheçam na rua. Chega, eu quero ser uma pessoa normal. Aí entra nisso que o doutor está falando. Academia, mas eu acho que não é a academia em si, mas é um estado mental de que eu não tenho mais aquela competição, aquela motivação. Só que também sei que isso é gerado pela falta de exercício, pela alimentação errada e pela testosterona lá no pé, que eu tava. 40 quando eu me aposentei, 40 anos. Eu fui fazer um exame de testosterona, tava com 200 e pouco. Aí, tipo, isso já é quadro depressivo, né? Sim, sim. Então, tudo isso eu passei e quando eu comecei a entender que não vai dar, eu vou ter que voltar a ser um cara ativo, independente se eu vou treinar para lutar ou treinar para minha mente, para minha saúde, eu vou ter que voltar a ser ativo. E aí foi quando eu comecei agora a fazer modulação hormonal com o doutor, a se alimentar bem, a treinar todo dia com o Eduardo. Nós estamos nesse período de início ainda de tratamento, aí, com acompanhamento do Eduardo também. Você já sentiu uma mudança? Está se sentindo melhor nessa nova fase? Muito, muito. E eu estou uns 3 anos tentando começar. 3 anos eu estou tentando fazer ele começar. Quando a gente voltou para Joinville, daí a Paula, minha mulher, falou assim, eu queria fazer um personal. Ela sempre treinou, eu sempre forcei ela a treinar, sabe? Treinar musculação, ir para academia e tal. Aí quando eu ia treinar, ela ia para musculação. Só que aí ela pegou gosto por isso e faz isso há 20 anos. Mas ela nunca fez com personal. E aí ela chegou em Joinville e queria treinar com personal. Aí eu falei, então tu vai treinar com esse cara aqui. E eu já conhecia o Eduardo. E aí ela começou, faz uns 4 anos com o Eduardo. Mudou o corpo, assim, extraordinariamente. Ela falou, porra, eu achei que eu sabia treinar. Mas quando a prima tá bonita. Tá bonita a prima. Ele conhece a prima. A importância, né, Vitor, de ter um bom direcionamento, preparador, um bom acompanhamento com um porque profissional a questão de renome. de técnica, carga,
a carga que a gente coloca com os treinadores não é a mesma que a gente faz sozinho. Sim, sim. Isso também é na luta. Os rounds que eu faço com o cara me olhando e me puxando é diferente de eu fazer sozinho. É que o Vitor estava muito puro, né? Agora que vai começar a vida Então, dele. eu tô esses 3 meses tentando, mas puro tá dando não. Mas esse lance da tua depressão pós-carreira de luta, a gente pode modificar. Vamos te colocar na Master no fisiculturismo agora. Então, vamos lá pra competição, cara, né? Todo competidor, cara, ele tem uma vida... Tudo que ele quer fazer é meio que competição. Não é assim? Aí quando tu para, isso... E né? a Foi minha assim mulher com falava bike, assim, né? pô, cara, Bike também. tu é 8 ou 80. É assim, né? Tu não consegue ficar no equilíbrio? Vamos pro Daí bodybuilder. eu não consigo ainda Só ficar no não pode ser equilíbrio. mens. Tem Não que pode ser tem- mens. Tem que ser o Classic. Então, então, quando eu comecei nesse processo de 3, 4 anos tentando voltar ativa a musculação, eu fazia 2 semanas, parava. 2 semanas, parava. Porque eu não tinha a testosterona em dia, não tinha alimentação em dia, então eu fazia, queria me matar, ficava arrebentado e nada. O Só que corpo agora não oferecia o recurso. É, né? exato. E a mente achando que é jovem ainda, né? É. Então agora com acompanhamento certinho, eu tô fazendo a musculação, eu me explodo lá fazendo, 2 horas depois eu quero voltar pra academia, fazer alguma coisa. E uma coisa Cara, que importante louco isso. também, né? Sempre ter os 3 pilares, né? A parte ergogênica, uma alimentação e um bom treinador. Se você não tem um bom treino, também não vai ter o rendimento que você precisa. Você acaba se lesionando, porque tu tá forte, mas não sabe treinar. Não, eu isso já é importante. tomei testosterona sem treinar. Vira Engorda, uma né? baleia. Engorda, não adianta. E o treinador também tem que ter conhecimento do recurso ergogênico Exato. usado para saber modular volume, intensidade de treinamento, porque não adianta tu ter um carro com gasolina aditivada e ficar andando a 50 por hora com ele. Exato. Então o volume de treinamento é completamente outro, a intensidade de treinamento é completamente outra. Acho que sempre o atleta, ou o paciente, o treinador, o nutricionista, todos têm que conversar a mesma língua para ter o melhor resultado para o paciente. Né? Então, Sim. como o Eduardo falou, não adianta estar usando alguma coisa, o preparador não sabe. Ele não tem aquela motivação adequada para o treino. Né? Querendo ou não, é uma coisa multifatorial, né? Então tem que estar em comunicação, acho que esses Sim. pilares aí, que é o médico, o nutricionista, o educador físico, tem que estar todo mundo se comunicando e falando a mesma língua, né? Exatamente. Não, e agora eu vendo meu corpo mudar, cara. Pô, agora a motivação é outra. Projeto Mion. É. Projeto Mion. Só vai ficar o dobro do Só caminhãozinho. 2 vezes Vai maior ficar que ele. Miãozinho agora. Paulo que agradece, Paulo. Se a coxa estava bonita antes, imagina agora. Né? Mas antes era só redonda. Agora vai estar Agora vai estar. É isso aí. Bom, Eduardo, fala um pouquinho para nós aí dessa preparação de atleta. Estava comentando no intervalo sobre a importância do preparador estar lado a lado com o atleta e mostrar que ele veste a camisa também. Sim. Na verdade, assim, o que eu sempre quis fazer é experimentar o que o atleta vai passar. Então, se eu montava um treinamento, eu experimentava o treinamento antes de passar o treinamento. Eu faço isso com os hormônios, sabe? É uma boa também, com certeza. E, então, assim, o maior problema do preparador físico hoje, seja preparador na sala de musculação ou preparador de atleta, é não ter conhecimento de causa. Ele pode ter até um referencial bibliográfico bom, mas o conhecimento empírico não. E o conhecimento empírico anda lado a lado com o conhecimento bibliográfico ali, né, científico. E só que a maioria não sabe aliar isso. E eu acho que o preparador tem que vivenciar a mesma coisa que o atleta vai passar, para tu ter certeza absoluta do que tu está passando. Então, ninguém passa ou ensina alguma coisa sem saber fazer. Aquela história, então, do faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não existe. Cara, né? Eu acho que Não tem. na área da saúde, no treinamento, Cara, não eu acho tem. que Não existe. Não, né, Eduardo? Não, Não tem coisa existe. pior de tu passar um exercício pro aluno que tu nunca executou. fez. É que não tem, não cara. tem. Não tem. Não tem. Então, tu tem que saber Tem que saber executar. executar, tem que saber experienciar. Às vezes demora até tu
pegar aquele movimento, às vezes é um mês, sei lá. Sim. Né? Aí tem as fases que tu vai poder dar esse feedback pro aluno, né? Né? O livro não vai falar isso, só fala, talvez... Né? Na verdade, o livro vai te dar um referencial científico ali. Científico. Que A também parte não podemos, prática também é... Que foi É através de necessário. observação. Necessário. Que foi de observação de amostras, né? Mas não Sim. foi o cara sentindo na pele. Que, na verdade, o conhecimento científico ali pode te dar base para tu desenvolver uma didática para ensino. Eu acho que isso pode ser muito válido. Mas conhecimento empírico e científico tem que andar lado a lado, Sim. tem que ter os dois. Eu acho que eu concordo demais com isso. Por exemplo, pega o Dr. Ricardo. Eu fui lá fazer uma consulta, olha o shape do cara. Eu pensei, pô, eu quero ficar assim? Então, agora imagine se eu pego lá um gordinho, eu sei que isso aqui é bom, eu nunca usei, nunca experimentei, mas isso aqui é bom. Não passa confiança. O visual, ele vai influenciar, não adianta. Sim. O nosso primeiro instinto é o visual. Você vê, depois vai conhecer, né? Sim. Então, se você vai num Não, nutricionista... não é nem questão do visual, mas tipo, eu sei que funciona. Exatamente, usem nele mesmo, né? A história do nutricionista, vai lá, o cara não se cuida, está acima do peso, vai no preparador físico, ele não tem um bom tornamento muscular, tu já cria uma certa resistência, né? Será que o cara é isso mesmo? Então, acho que é importante. Tem uma coisa que eu sempre falo que shape não é critério de avaliação para conhecimento. Até uma pessoa acima do peso pode ter um conhecimento muito bom. Sim. No entanto, uma pessoa com shape em dia, tu sabe que esse cara tem disciplina, tu sabe que esse cara está aplicando o que ele está fazendo, o que ele está vendendo. Pode te cobrar, né? E pode cobrar, claro. Que ele sabe o que é passar fome também, Sim. restrição alimentar, que ele Sim. sabe o que não é beber no final de semana. Não ter sociabilização. Ter esses cuidados aí, né? Então tu sabe que esse cara também faz o que ele está dizendo. Sim. Vamos dar um recado para a galera da educação física aí que está começando aí na... Vão treinar. Vão treinar, Vão treinar. Tem que ter... Sem treinar não tem Tem como. como, treinar, Ninguém ensina o que não sabe fazer. isso aí. A gente tem que ser o nosso próprio laboratório, né? E aí depois passar isso. E na luta isso também é muito forte, né? Pô, como é que um cara vai... Porque assim, tem conhecimento teórico. Mas tem uma coisa que não tem como o cara adquirir através da leitura. É a sensação de fazer o negócio, né? Tipo, vai lá, faça 4 séries de 12 até o máximo. Sim. Tu lê isso, beleza, mas tu fazer isso e sentir como que funciona, como é que tu se sente, como é que tu psicológico sente, pô, isso é muito valioso. Essa prática tu acaba desenvolvendo um feeling, né? Então, tu sabe que o cara está usando uma carga máxima decorrente do padrão de movimento. O padrão de movimento mudou um pouco, ele perdeu um pouco a técnica, está perto do máximo. Expressão facial e algumas outras coisas que tu mesmo já passou. Sim. Gemido, tu né? fez. Dá um gemido Não, não. Depende já de- viu ele treinando? Se for agudo, daí tu, não, ainda dá pra, começa a ficar fino aí, tu, pô, diminuir a carga aqui. Dá uma olhada no Vitão treinando, ele dá um gemido aí, ó. Eu uso mesmo? Sério? É porque a luta tem essa questão do soltar o ar, né, pra tu bater. Sim. Porque tu tem que, de alguma maneira, respirar e geralmente é soltando o ar, só que não pode ser soltar o ar relaxado, tem que ser soltar o ar contraído, porque se tu tomar golpe, né, não vai ficar passando mal. Então tem o costume de o cara fazer barulho, né, para soltar o ar. E daí na luta às vezes, na luta não, nos agachamentos lá, nos negócios eu dou um... Normal, acontece. Eduardo e Beto, vocês que são preparadores físicos aí já há bastante tempo, têm bastante experiência, quando que vocês veem a necessidade de falar para um aluno, olha, talvez seja interessante buscar um auxílio médico aí para fazer uma reposição hormonal? Você vê essa necessidade em algum aluno? Vê que ele está num nível já para isso? Como que se identifica isso? Tem uma coisa que eu até estava falando com o Beto esses dias, né? Tem muito cara que está começando a musculação que já quer começar aloprando. Exatamente. O cara nem começou a treinar. Nem fez a matrícula na academia. Nem fez a matrícula na academia, nem comprou o primeiro pote de whey. Exato. E já quer fazer recurso hormonal, né? Então, eu sou da opinião que tu tem que cessar possibilidades. Tu começou o treinamento, tá comendo certinho, tá com a suplementação em dia, estagnou.
tá na hora de procurar um médico para fazer uma modulação hormonal. Mas Então, primeiro sempre chegar ao máximo limpo, né? Vamos Limpo, dizer assim. limpo. Saber treinar, saber comer, fazer suplementar. Mesmo porque para treinar hormonizado, tu tem que ter uma maturidade de treino, né? Sim. Tem que saber treinar, tu tem que estar com volume de treino alto Tem que ter a para técnica, tirar o né? máximo possível desse hormônio quando tu estiver treinando, né? Então, de nada adianta um cara que começou agora querer hormonizar, porque o cara não aguenta 5 séries de supino, no outro dia tá dolorido. Exato. Então, quando o cara está 2, 3 anos ali, a fio, treinando, com suplementação correta, descanso, tudo, já está lá num volume de 40 séries semanais de peitoral, aí está na hora de esse cara... E tem aquela outra questão, às vezes tu pega um aluno que já é tipo uns 40 anos pra cima e tal. Sim, sim. Aí tu pede pra fazer exame e lá deu a texto lá no chão. Lá. Sim. Aí daí, beleza, a gente pode até começar meio que antes, assim, né? E daí já vai acompanhando com o treinamento junto, né? Isso tem um problema grande também, né, que eu vejo muito, assim, os meus alunos, quando vão no endócrino clínico, os caras têm aquele range de testosterona de 200 a 800, ou a 1000. Um endócrino clínico, se tu estiver perto de 200, ele vai dizer que está Tá na normal. taxa normal. Exatamente. E eu costumo dizer para os meus alunos assim, está em 200, tu consegue levantar da cama, meu amigo? Tu consegue fazer alguma coisa com 200 de testosterona? Então, por que esse teu médico não deixou próximo do limite superior? Exato. Por que tu não procura um nutrólogo? Por que não procura alguém que saiba trabalhar com isso? E não um endócrino clínico que vai... Por isso o conhecimento, né, nas áreas específicas é muito importante, como o Eduardo está frisando. Há um limiar realmente nos exames de testosterona que vai de 200 e alguma coisa até 800 e pouco. Mas cada idade varia. Então não é que um cidadão de 30 anos com 200 está normal. Isso é testosterona para um senhor de 80 anos. Então precisa fazer um estímulo ali. Né? Como é que esse cara está vivendo? Como você mesmo relatou, né, Vitor? Não tem ânimo, não tem disposição, não tem nada. O Beto falou uma parada interessante. Pô, o aluno chegou, está com 200. E o problema que... E aí conflita com o que o Eduardo está falando. Porque os alunos que querem, antes de começar a treinar, já querem turbinar, esses estão pensando no tratamento suprafisiológico, acima, né, do normal. Mas tem o cara que precisa reposição mínima, né? Tá numa depressão, às vezes, tal. E aí, senão ele não vai nem conseguir começar o treino, né? Esse é um ponto importante, né? Saber que o uso de recursos ergogênicos pode ser em níveis fisiológicos, só a testosterona, então abaixo desses 820 nanogramas, ou suprafisiológico, acima, que isso é para alta performance. No caso abordado aqui pelo Beto, a gente está falando do paciente já, como foi o caso do Vitor, que precisava de um estímulo, ele não está fazendo suprafisiológico, não vai ter conversão através da enzima aromatase e vai ter grandes benefícios, diferente do atleta, que muitas vezes precisa lançar a mão de uma carga acima do normal. Aí os cuidados são outros, né? E aí, para essa reposição que o Beto está falando, acho que desde o primeiro dia de musculação... Nesse caso, sim. Vitor, fala mais um pouquinho para nós, então, dessa fase de preparação. A parte alimentar, também teve mudança? Precisou fazer adaptação? Ou foi só o hormônio e o treino? Eu estou fazendo o tratamento com os hormônios, treinamento pesado com o coach, só que também estou fazendo a minha dietinha, né? E eu falei pro doutor, eu sou mais fácil, quanto mais simples a dieta para mim, melhor. Ainda o doutor botou bastante opções para ter mais aderência e tal, mas está sendo excelente. Uma quantidade de calorias bem razoável até, não tem restrição nenhuma. Não dá nem para falar dieta, né? Porque... Tá fácil. Estou fazendo dieta, daí a pessoa pensa que está passando fome. Mas não, às vezes eu não consigo fazer todas as refeições. Ainda às vezes falta uma. Quando o Vitor veio mostrar a dieta, ele disse, pô, cara, eu vou ter que comer tudo isso. Como que eu vou dar conta? Então, mas aí que tá o negócio, né? Porque tem uma quantidade, um volume grande de comida, só que comida limpa. Calorias baixas. E baixa caloria. Muda a densidade calórica, né? Exatamente. Então, e tá sendo maravilhoso, porque daí eu me satisfaço o dia inteiro, fico super bem e não passo fome e estou emagrecendo ainda.
Muitas vezes o paciente tem uma resistência, vou fazer uma dieta. A palavra dieta já assusta, né? Sim. É só uma reeducação alimentar, comer diferente um pouquinho, mas sem passar fome, sem ficar com vontade de comer alguma coisa. Tudo na hora certa, na proporção certa, vai ter um resultado muito bom. E a dieta nada mais é do que o protocolo alimentar a seguir, né? Exato, exatamente. E o ser humano é muito louco, porque a gente é tudo altamente contra-intuitivo, né? Ah, vou ficar sem comer, daí vou emagrecer. Mas o corpo não deixa ficar sem comer. Logo tu vai ficar que nem um dragão pegando a primeira coisa que vê. Então, e eu aprendi, eu já sabia disso, mas reaprendi isso agora com essa alimentação que o doutor me passou. Eu tenho que comer nas horas certas, que está dizendo ali, aí eu não tenho perigo daí. Não passo necessidade. Mas se eu pular uma refeição, na outra eu já quero... o que tem que comer? E aí que dá o ruim. Isso é bem interessante, porque a gente libera fisiologicamente 2 hormônios que controlam a fome e a saciedade. A grelina, que é esse hormônio que faz da fome, se a gente pula refeições, então em vez de comer de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, passar 12 horas sem comer, quando você vai se alimentar, tem muita grelina sendo produzida e o corpo quer que você coma mais, porque ele entende que você passa necessidade. E já o hormônio antagônico, que trabalha contrário a esse, é a leptina, ele dá saciedade. Comendo mais vezes fracionado, a gente libera muita leptina, por isso está sempre saciado e não fica com essa vontade compulsiva, né? Não E, dá doutor, esse rebote, né? Eu tenho várias curiosidades, porque antes de eu começar esse protocolo com o doutor, eu experimentei várias coisas por mim mesmo. Dieta zero carbo, jejum intermitente e tal. Eu sei que são todos protocolos... Eu sempre fui contra. A Paula chegava lá, a minha mulher chegava lá no outro dia... ontem eu comi uma pizza dele. Ótimo. Então agora tu tá com energia para treinar. Mas cada um são protocolos para fins específicos. Mas a questão da insulina, quando a gente come em tanto tempo, que muita gente diz que a insulina é o que causa a obesidade. Mas também deve ter um padrão ali. E essa questão de a gente comer 3 em 3 horas, 4 em 4 horas e tá sempre disparando insulina. A insulina não é que ela vai causar obesidade, Vitor. A insulina é o nosso hormônio que é o mais propenso a desenvolver energia. Ele que vai carrear a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. E vai ser metabolizada num sistema chamado ciclo de Krebs, que não vem muito ao caso. Então ali a gente transforma em energia. A insulina é produzida pelo pâncreas. O nosso pâncreas é uma glândula de mais ou menos 150 gramas, que dentro dela 2% tem umas pequenas ilhotas chamadas de Langerhans que produzem esse hormônio. Então, quando entra comida no organismo, libera-se insulina para que faça a carreação dessa glicose que venha para a célula. Então, se você comer mais, com mais frequência, alimentos que não sejam tão gordurosos, que não tenham tanta energia, a liberação vai ser menor, proporcional, né, ao alimento. Agora, se você comer de 3 em 3 horas uma barra de chocolate, daí sim, vai inundar de insulina e você acaba engordando. E aí dá resistência que ela trouxe. Exatamente, daí você entra num processo metabólico aí nocivo. Que a liberação de insulina está muito ligada ao índice glicêmico do alimento. Né? Exatamente, exatamente. Comer chocolate você vai liberar uma quantidade de insulina. Se comer um alimento saudável, não que o chocolate não seja, mas menos calórico, vai liberar menos. Sim. E aí entra aquela confusão, né? Na internet. A gente está cheio de entendidos da internet. Eu vejo uma publicação polêmica de um nutricionista, de um médico, alguma coisa assim, falando sobre algo específico, assim, que causa mais polêmica, engajamento. Aí a primeira coisa que eu faço é ir nos comentários, né? Porque é um mais engraçado que o outro. Mas tem muita coisa relacionada à insulina, a jejum, não sei o quê. Mas aí essa explicação foi perfeita em saber que você pode comer 3 em 3 horas, desde que sejam os alimentos certos, né? Exatamente. Então isso é fidedigno que o diabético, por exemplo, a diabetes, existem alguns tipos, dentre eles o mellitus, que é o mais conhecido. Temos o tipo 1, onde o paciente jovem para de produzir insulina, e o tipo 2 é que ele vai diminuindo a produção. Todos os dois precisam fazer adaptações alimentares e o uso de insulina muitas vezes no segundo tipo. O primeiro tipo sempre vai tratar com insulina, porque ele não produz mais. Então,
A alimentação do diabético tem que ser fracionada justamente por isso, para que ele libere a insulina, a pouca que ele produz, nos horários corretos. O que ele faz quando ele não sabe que é diabético? Ele começa a ter muita fome, muita sede, come demais, Daí e dá o um pico pâncreas muito grande. não consegue dar conta. Então, a fracionar o alimento, a gente consegue comprovar isso já na doença. Então, em pessoas saudáveis que não têm a doença, a gente consegue ter esse controle tão efetivo quanto. E essa questão de galera falar que tem gente que injeta insulina porque é anabolizante, é anabólico. A insulina, dentro dos hormônios, é o mais anabólico, porque é ela que faz a produção de energia. Então, sim, é real. Se a gente vai trabalhar com um paciente, por exemplo, que é um atleta de fisiculturismo e ele precisa estar num estágio de ganho de volume, a insulina é a melhor escolha para ele ganhar volume, mas ele não vai ganhar limpo, né? Ele vai ganhar com retenção, com um pouco de gordura também. Porém, dentro dos anabólicos, ele sim é o mais anabólico. E já o cortisol é o mais catabólico. Isso são O verdades. hormônio do estresse. E, Exatamente. doutor, e em questão de inibição de eixo, a insulina é uma que tem uma inibição muito fácil do eixo, né? Todos os hormônios, Eduardo, se a gente trabalhar suprafisiológico, vai ter que ter um cuidado extra. A insulina não é diferente. Então, se a gente começar a lançar mão de doses muito altas, o pâncreas entende que não precisa produzir muito e tem que fazer um desmame adequado nesse paciente para que ele não sofra mais para frente. Mas, e como médico, tu acha uma droga viável para atleta? Boa? Todo medicamento tem seus riscos, né? Nada é isento de risco. Então, se a gente for ver, a medicina tem uma frase muito interessante. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Ela é viável, sim, para um atleta de alto rendimento, desde que seja um acompanhamento sério e de perto com exames, mas por curto período. Entendi. Vamos, Beto, me O pergunta. importante Não, pergunta pra Mas o ele. importante, Vitor, é não pular o dia das aplicações, que é segunda, quarta e Nós isso Dia é sim, dia não. importante, Não, né? o meu é mais levinho, cara. Eu sou café com leite. 2 vezes por semana só. Acho que uma coisa que as pessoas têm curiosidade, né, a questão de uso de recursos ergogênicos, se isso vai fazer mal para o paciente, se isso vai ficar para a vida toda, se ele vai ficar refém disso, né? Tu está encontrando alguma dificuldade nesse tratamento, Vitor? Está sendo uma coisa que está bloqueando a sua vida? Em algum Meu momento? Deus, não tem comparação na época que eu estava defasado. Só aumenta a confiança, a autoestima, o humor, é só benefício. Até porque ainda eu não quero competir. A coxa não está tão boa assim. Não, a coxa ainda tem que dar mais uma trincada. Mas, então eu não preciso fazer um tratamento de super alta performance, né? Eu quero me manter, se o nível é 1.000, eu quero me manter 1.500, 2.000, né? Para estar melhor do que eu estaria... Melhor do que eu... É o único caso do Mion. Tá o melhor shape da minha vida. E estou me sentindo super bem mesmo. Eu já falo isso há tempo e recomendo para a galera. Tem que fazer modulação, tem que recuperar. Uma coisa é a nossa produção com 20 anos, 30 anos, outra coisa com 40. E senão é ladeira abaixo, não tem jeito. Tem uma coisa que o pessoal fala muito, né? Pô, o anabolizante vai matar... Vai dar problema cardíaco, mas se dentro do padrão fisiológico, o anabolizante pode até melhorar os marcadores cardiovasculares, né? Muito, ele previne o risco cardiovascular, né? Então essa é uma questão bem interessante. As pessoas falam anabolizante mata, anabolizante faz mal. Se a gente for comparar a produção natural de testosterona de um homem, ali dos 18, 20 anos, ela vai ser mais ou menos 70, 90 nanogramas na semana. Se a gente pegar esse mesmo paciente e aplicar 1 grama de testosterona por semana nele, não vai acontecer nada. Se você pegar esse mesmo paciente e der para ele uma dose de mais ou menos 10 a 15 comprimidos de 750 miligramas de paracetamol, que você compra sem receita em qualquer drogaria, pode matar. Ele vai ter falência no fígado dele. Só um transplante para salvar ele. Então vejo como a disseminação da informação está muito equivocada, né? Eu vou perguntar pro Beto e pro Eduardo, porque eu não posso perguntar isso pro doutor.
A gente sabe que a indústria farmacêutica e alimentícia são duas potências, né? Os caras são os caras que mais ganham dinheiro no mundo e eles são capazes de manipular desde estudos científicos, né? Desde a ONU dizer que tanto de vitamina C é adequado. E eu acho há algum tempo já que todo esse protocolo, essas recomendações das indústrias ou das agências de saúde é para deixar o povo doente, para vender mais remédio e os caras continuar comendo besteira. Tu não concorda? Concordo com isso. Justamente o cara da vitamina C, que fez as pesquisas, que ele chegou até 3 gramas, eu acho, de vitamina C por dia. Esse cara era patrocinado pela empresa que mais produz vitamina C. O insumo para vitamina C. Pois é. Curioso, né? Curioso, né? Por acaso. Eu li um livro do Jason Young, acho que é Código da Obesidade. Ele mostrou vários estudos científicos sérios que o maior patrocinador dos estudos era empresas que vendiam comida por trás ou que vendiam remédio. Então, e aí foi feito um estudo do estudo, ou seja, um meta-estudo, de que uma pesquisadora analisou todos os estudos científicos de uma amostra lá e ela descobriu que o cientista que era patrocinado por determinada empresa, geralmente, mesmo que de forma inconsciente, pendia o resultado para favorecer essa empresa. Tipo, a empresa vende chips e o cara, de alguma maneira, falava que o chips é bom. Se chama estudo conduzido. Eles conduzem para uma resposta que eles querem. Então, é complicado. Os maiores patrocinadores de estudo científico são as empresas alimentícias e as empresas farmacêuticas. Sim. Mas então, no fisiculturismo também acontece isso, né? Você vai ver os patrocinadores do evento, os atletas que são patrocinados pelos patrocinadores do evento, os árbitros e tal. Tem muita coisa assim que acontece que, não dá para falar, né? Sim. Mas a gente sabe o que acontece, né? Claro. Na luta você também vivenciou isso, Vitor? Não, porque a luta não tem assim, não tem viés, né, para ir. Treinar e meter porrada no coleguinha lá. Questão de alimentação, cada um faz a sua. Questão de ergogênico, cada um faz o seu, com o seu médico. Então, nunca teve esse tipo de conflito. Pessoal, então, encerrando nosso podcast de hoje, o Dr. Maromba fica por aqui. Agradecer aos convidados Vitor Miranda e também Eduardo Lopes e o nosso comentarista Beto Stallone. A nosso podcast vai ficar disponível no canal. Curtam, deem comentários, sugestões, o que a gente pode trazer de convidados aí para vocês para estar abrilhantando o nosso podcast. Show de bola. Ótimo. Fechou? Eu digo mais um pouquinho só. Só falar que quando fui na clínica meu cabelo começou a crescer. Os protocolos. Isso ainda.